Espírito Santo. Vamos nos levantar para orarmos juntos. Ó Deus Todo-Poderoso, queremos te agradecer pelo seu povo, para que pudesse ouvir o Senhor a falar. Oramos para que possas falar a cada um de nós em nome de Jesus. Como a palavra diz que quando alguém estiver em Cristo é uma nova criatura, faça-nos novas criaturas em nome de Jesus. Habite em nós, habite em cada um de nós, viva em cada um de nós e deixe com que a luz da palavra possa brilhar em nós em nome de Jesus. Queremos refletir a sua luz em tudo o que fizermos, em tudo o que dissermos e toda a ação que nós fizermos que possa resplandecer diante dos homens em nome de Jesus. Ensina-nos esta noite. Faça-nos com que possamos ser pessoas receptíveis. Nós te louvamos porque sabemos que o Senhor nos ouviu. Em nome de Jesus oramos. Podeis assentar-vos. 1 de Timóteo 3. 1 de Timóteo 3, 15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna a coluna e firmeza da verdade. Este é o apóstolo Paulo falando com Timóteo, dizendo que, olha, se eu for a demorar, eis aqui as instruções que te possam mostrar como viver uma vida que não contradiga a vontade de Deus. A sua mensagem podia ser correta, mas a sua forma de viver tinha que estar ajustada à palavra que ele ensinasse. O apóstolo Paulo fala também ao pastor, o missionário, todos que qualificações devia ter um pastor e como é que eles deviam viver e como é que devia colocar tudo em ordem. E ao irmos capítulo 2, 7, em tudo, Titos 2, 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina. Aqui é o apóstolo Paulo falando a Titos, ele diz: Titos, tu pregue a sã doutrina, mas também tens que viver segundo a sã doutrina. Tu estás pregando salvação, deixe que a sua vida possa refletir a salvação. Tu estás pregando salvação e santificação, deixe que a sua vida mostre isso. Que a sua vida possa refletir santidade, assim como a santificação. Tu pregas que haverá batismo no Espírito Santo, se na vida de alguém tem que ser visto primeiro em si, tens que manifestar isso. Não apenas fale, não seja como os fariseus que dizem muita coisa, pregam muita coisa, declaram muita coisa, mas não viviam segundo aquilo que eles pregavam. Você tem que ser diferente. A sua vida deve ser segundo a sua mensagem. A sua mensagem está bem, mas a sua forma de viver é contrária ao que tu pregas. O que o Senhor estava dizendo a Titos através do Paulo, o Senhor está nos dizendo que em todas as coisas temos que nos mostrar como um padrão, como um exemplo. E continua dizendo, na doutrina, mostra incorrupção, mostrar gravidade. A sua vida tem que ser transparente. Não pode ser uma vida descuidada, sem regra nenhuma. Tem que ser uma vida regrada. Fala também da sinceridade. Versículo 8. Linguagem sã, que não pode ser irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Não tenho nenhum mal que dizer de nós. Não tenho nenhum mal de dizer de nós. Exorta os servos, prega aos servos. Estás vendo que neste capítulo que estamos lendo, o apóstolo Paulo falava a Titos como pastor, que a sua vida devia ser segundo aquilo que ele pregava, e também estava dizendo que aos adultos, tinha que instruir aos adultos, tinha que instruir também as mães novas. E continua dizendo aos servos,
Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores em tudo, agradem, não contradizendo, não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento de quê? Da doutrina de Deus, nosso Salvador. Veja, no início do capítulo 7 ele fala em tudo, e no fim do versículo 10 ele diz que em tudo, isso quer dizer que o Filho de Deus, o líder, não deve apenas liderar bem em alguns tempos, em todos os lugares, em tudo. Temos que viver de acordo com a palavra de Deus, não de forma parcial. Ao olharmos para o padrão da liderança, e não quero que penses que o estudo apenas é para os líderes. O padrão dos líderes numa vida piedosa é o exemplo que eles devem. O apóstolo Paulo diz: segue-me, assim como eu sigo a Cristo. Ele não vai dizer: isto aqui é só para os apóstolos, isto é apenas para o pastor, isto é especialmente para os líderes, somente os líderes é que devem viver de tal maneira. Mas o padrão e o estilo de vida destes líderes devia ser notório para as pessoas seguirem. Filipenses 3,17. Nos é dito em Filipenses 3,17: sede também meus imitadores, irmãos. Não diga isto aqui é só para os pastores, é só para os apóstolos. Você também deve viver uma vida santa, uma vida... deves demonstrar que realmente tem Cristo em si. Ele diz: está bom, é verdade, um líder tem que viver segundo a vida que ele vive, o resto da congregação vai seguir este líder. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Qualquer padrão que nós estivermos estudando sobre a vida de Tito, nós estamos estudando isso para nós também, para que nós, como seguidores do Senhor, nós, como filhos do Senhor, vivamos segundo este padrão. Não há alguém que pode dizer: bom, eu estou me excluo disso. Se você é filho de Deus, vive uma vida que demonstra que é santificado, há uma razão pela qual você foi batizado pelo Espírito Santo e deve mostrar o ser batizado pelo Espírito Santo em ganhar almas. 1 Tessalonicenses 2, 10. Vós e Deus sois testemunhas quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos. Isso, um cristão não pode ter uma santidade secreta, a sua vida deve ser aberta, a vida tem que ser clara. Tudo aquilo que não podes fazer no público, não faça no privado, porque você está lá como um padrão, você está lá como um exemplo, e você deve se comportar como o apóstolo Paulo. Ele diz: vós de Deus. Isso quer dizer que a igreja toda, as pessoas que te veem, as pessoas que te conhecem, que sabem que você tem Cristo em si, devem ser capazes de testemunhar, e Deus também tem que ser capaz de testemunhar quão justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco os que crestes. A razão que ele estava a dizer aos crentes é para quê? Para que os crentes pudessem ver o bom exemplo da verdadeira salvação, da verdadeira santificação, da fidelidade no Senhor, e que pudessem ser capazes de seguir. 2 Tessalonicenses 2. Não porque tenhamos este poder, mas para nos fazermos como um exemplo. A sua vida familiar, fazê-la como um exemplo. No seu local de trabalho, os seus empregadores, o empregado deve ser o exemplo. Para quê? Para que possa ser seguido. Não diga: isto aqui é apenas para os líderes. O padrão de líderes para a piedade na igreja, sim, é para líderes, e é para você também ver, para que você também siga este mesmo padrão e ter a mesma graça em si, para que é achada nos líderes. 1 de Pedro 5,
5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas do ânimo pronto. Nem como tende domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Exemplo ao rebanho. É por isso que estamos tendo este estudo, para que tudo o que você veja, que os líderes são mandados a fazer, ou instruídos a fazer, e são exortados a fazer, você também possa dizer, aquele é um exemplo para mim, aquele é um estilo de vida que eu tenho que adotar, que eu tenho que seguir. 1 de Timóteos 4:10. Não deixe que ninguém despreze a sua mocidade, que você é jovem. Versículo 12. Ninguém despreza a tua mocidade, qualquer que seja a sua estatura. Você é pastor, e se você é pastor, as pessoas devem tomá-lo de forma séria, e ele também tem que se considerar, tem que se valorizar, e ele também tem que ensinar a palavra de Deus de tal maneira que todos possam saber que este fala para mim como um pastor. Ninguém despreza a tua mocidade. Há muitas pessoas na igreja, velhos, adultos, jovens, mulheres e crianças, pobres e ricos, nenhum deles deve ser permitido a desprezar a liderança da igreja, mas ser o exemplo dos fiéis. Estás a ver isto? É por isso que nós temos o padrão. E quando você olha para este padrão, você não diz que isto é especialmente para eles lá. Não, você aceita isto, que seja um exemplo para si, um modelo para si, um padrão para si. É por isso que nos é dito, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na nossa atitude, na fé, na pureza. Eu estou lendo o versículo 15 agora. Medita estas coisas. Os líderes devem meditar na palavra de Deus. Para quê? Para que possa refletir aquilo que sai de si, a palavra que sai de si, e a sua vida vai ser avaliada. Será que estou vivendo assim? Será que estou agindo segundo a palavra de Deus? Será que estou seguindo a palavra de Deus? Será que estou refletindo a palavra de Deus que ensino? Meditar nas coisas que você medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu proveito seja manifesto a todos. Para que o teu proveito, aquele homem ensina a salvação, e ele ganha por isso. Ele vive uma vida que sabemos que está em Cristo, é uma nova criatura em Cristo. Aquele homem prega a restituição, e ele vive segundo essa doutrina. Se ele comete um erro, ou diga alguma coisa que não devia ter dito, publicamente pede desculpas. Não é uma pessoa orgulhosa. Ele prega a justiça, ele prega a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aquele homem vive segundo essa doutrina. E se, por exemplo, for uma mulher, você ensina as outras mulheres, você vive segundo a palavra em todos os lugares, em todo local e em tudo. E depois continua dizendo, tem cuidado de ti mesmo, Timóteo, Titos. O ser pastor não te dá liberdade de dizer qualquer coisa que você quiser, ir a qualquer local onde você quiser, fazer o que quiser. Tem cuidado de ti, porque o tentador ainda está aí e o mundo pode te contaminar. Tem cuidado de ti mesmo, porque a sua carne pode te criar problemas. E depois diz, e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti como aos que te ouvem. Nós estamos indo agora para o Titos capítulo 12. Titos capítulo 12, eu irei ler mais uma vez no versículo 7. Em tudo te dá por exemplo, um padrão, um modelo, um exemplo de boas obras. Essas palavras em tudo são desafiadoras e nos compelem e trazem uma influência e são instrutivas. Isso quer dizer que não há nenhuma parte da nossa vida ou do ministério que devemos deixar do lado e fazer com base nas opiniões ou nosso desejo egoísta. Os ouvintes dos pregadores não podem também ser seletivos na aplicação da palavra de Deus. E quando se diz sã doutrina nessa passagem que nós estamos lendo, está-se a falar daquilo que
prega-se deve saturar a nossa vida, deve influenciar a nossa vida, toda parte do nosso corpo e tudo quanto fazemos. Por isso que se é dito, em tudo, pregador nunca deve ter férias. O que isto quer dizer? Se prega por 1 ou 2 horas e todo o tempo você está a praticar aquilo que você prega. Para quê? Para que a sua vida possa também pregar aquilo que você prega quando está no púlpito. Isso quer dizer que nós não temos férias. Você estando em casa, estando no escritório, estando na igreja, você está no púlpito, esteja no público, em todo lugar onde estiver, a mensagem continua. Esteja falando, ou andando, ou vivendo, a mensagem continua sendo pregada. É o que significa não ter férias. Isso quer dizer que a sua vida prega. Assim que você está a andar, você prega. Em todo momento onde você estiver, você está a dar a palavra às pessoas com o seu caráter. O seu estilo de vida leva mais tempo do que um pouco tempo que você tem no altar a pregar. A forma como você vive, dizer sim, aquele homem crê naquilo que ele ensina. Ele conduz as pessoas a dizerem verdadeiramente aquele homem de Deus. Alguns até podem dizer... Alguns vão dizer, olha, aquele não é sério. Se fosse sério, veja a forma como ele vive. A sua esposa, a forma como ele se comporta. Olha para o marido, olha para tudo quanto faz. Ele não é sério, o que ele prega então não é verdade. A sua vida é que vai orientar as pessoas para onde você quer que elas possam ir. É o que sua vida é que fará com que as pessoas irão acreditar em si ou não acreditar em ti. A Bíblia não nos permite sermos seletivos nas coisas que devemos aprender. Dizer, ok, eu aceito isso, aplicarei isto nesta área da minha vida, irei aplicar aquilo para outra área. Você tem que aplicar a palavra em tudo, em todo momento e em todos os locais. Olha para quantas vezes a sua Bíblia, a palavra em todas as coisas aparece. Iremos ver Atos 3, 22. Atos dos Apóstolos 3, 22. É muito importante, é muito essencial para si e para mim. Atos 3, 22. Porque Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Referia-se a Jesus Cristo, este aqui que iria vir. A ele o ouvireis. O que é que segue? Digam-me bem alto. Em tudo. Tudo quanto Jesus disser, sabe? Há pessoas que você pode não saber, que podem dizer, todo o evangelho não mais importa. Todos os mandamentos de Jesus não mais importam. Dizem que o Espírito Santo já veio e o que o Paulo disse já basta. Tudo o que ele nos deu é porque já nos deu isto, já basta. Mas o Senhor está a dizer, em tudo quanto Jesus disse, tudo quanto pregador ele pregou, irão ouvi-lo. Você irá ouvi-lo e continua dizendo. Em tudo o quanto vos disser, versículo 23, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. Há consequências aqui se você não ouvir a ele, não aprender dele, não ouvir a ele, não viver de acordo com quanto ele ensinar. Em 2 de Coríntios capítulo 6, estou lendo a partir do 4. Isto quer dizer que se você é filho de Deus, você não é seletivo na obediência à palavra de Deus. Você pensa na sua vida regular, na sua vida caseira, na sua vida no escritório, sua vida ministerial. Você tem que aplicar a palavra de Deus em tudo. Por quê? Porque em todas as coisas nos provamos ser ministros de Deus, em muita paciência e aflição e necessidade. Continua dizendo em Efésios 4. Efésios 4, 15. Em tudo, a palavra de Deus é importante, o ensinamento da palavra de Deus é importante. Nós aplicamos a palavra de antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo
naquele que é a cabeça de Cristo. Nós olhamos para Cristo, o relacionamento que ele tem para com o Pai, o relacionamento que ele teve com os seus discípulos, o relacionamento que ele teve com as pessoas à sua volta. Ele praticou a palavra. E é um bom exemplo esse para nós, assim crescemos como Cristo crescia. Nos é dito em 2 de Timóteo 4, 5. 2 de Timóteo 4, verso 5. 2 Timóteo 4, 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo. Não deves te descuidar em momento nenhum. Não há momento de descuidado na sua vida. Mas em tudo sê sóbrio. Em tudo tens que orar. Em tudo tens que vigiar para que não haja um momento de esfriamento e o diabo te apanha. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Nos é dito em 1 de Pedro 4, verso 11. 1 de Pedro 4, 11. Se algum homem falar, fale segundo as palavras de Deus. Se algum homem administrar, administre segundo seja o poder que Deus dá, para que Deus em tudo seja glorificado. É por isso que se pregamos. Para que toda a sua ação, toda a sua atitude que tu tens, toda a demonstração que tu fizeres, tudo que fizeres, em tudo a sua vida, o seu estilo de vida, Cristo seja glorificado, Deus seja glorificado. Quando você está em casa, com os seus irmãos, parentes, para que Deus seja glorificado. Quando estás no seu local de trabalho, tudo o que fizeres, a forma como fazes, a forma como te comportas, que Deus tens que continuar se perguntando, se eu fizer isso, será que Deus será glorificado? Se eu fizer aquilo, será que Deus vai ser glorificado? Em tudo Deus deve ser glorificado. Iremos considerar esse estudo em 3 partes. Primeiro subtítulo: cometimento constante para um padrão exemplar em todas as coisas. Cometimento para um padrão exemplar em todas as coisas. Não é um cometimento temporário, é constante, diário, regular, consistente, persistente. Número 2, consciência pura em tudo quanto fazemos. A nossa consciência não pode estar suja, não pode estar silenciada. Nós temos que entender que a consciência é muito essencial, é muito importante. É um monitor que Deus nos deu, é o Espírito de Deus, dá testemunho com o seu Espírito, com a sua consciência, se isto é certo ou errado. Consciência pura. Consciência, número 3, um zelo consumidor por um excelente propósito em todas as coisas. Voltamos para o Titos número 2, 7 e 8. Cometimento constante para um padrão exemplar em todas as coisas. Sublinhe essas coisas no seu coração, na sua vida, para que isto seja em todas as coisas. Titos capítulo 2. Titos capítulo 2, eu estou lendo aqui a partir do versículo 7. No versículo 7 ele diz: em tudo te dá por exemplo, um padrão de boas obras. Te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra-te por exemplo, por padrão. Mostra incorrupção. Que não há área da sua vida que está corrompida, que há corrupção, ou que há alguma abominação, ou que há algum tipo de maldade, gravidade, sinceridade. Linguagem sã, versículo 8, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Aquelas pessoas que estão nas outras religiões, aquelas pessoas que pertencem a outras doutrinas, aquele que vai para uma outra assembleia, a pessoa que não vem aqui, não congrega consigo, a forma como você vive, não vão dizer nenhum mal a seu respeito quando virem a prática da sua palavra em si. Você não crê na religião deles, nós não sabemos a religião onde ele vai, não vamos à igreja onde ele vai, mas vimos que ele vive segundo a palavra de Deus. Para quê? Para que eles se envergonhem daquilo que podem estar a pensar de si. Às vezes são membros da mesma família, são dos mesmos pais. Vocês vêm à igreja e dizem ser salvos.
ele ou ela vai para um outro local e também diz ser salva. Você diz, eu nasci de novo, e ela também diz, eu nasci de novo. Mas os vossos pais olham para a vossa vida e dizem, bom, nasceu de novo desta direção, parece verdadeiramente nascido de novo, há evidência. É como se a cada dia que passa o nascer de novo se renovasse. Mas os dois são da mesma família, o outro diz nasci de novo, mas há diferença. Esse tem que ser o seu desafio, deve ser essa ideia da qual falamos. Mesma coisa se você é pregador como Tito. Em outras igrejas, outros estão a pastorear e você é o Titus daqui da Deep Life, seja o padrão das boas obras, para que as pessoas que virem a sua vida, as pessoas que virem a forma como você se comporta, vão dizer, aquele é o verdadeiro pastor, e os outros que se dizem também ter qualquer que seja o título e não vivem segundo esta palavra, para que aqueles que estão de uma outra religião, numa outra denominação, não tenham nada negativo a dizer acerca de ti. Eu oro para que este tipo de vida o Senhor possa conceder a cada um de nós em nome de Jesus. Estamos olhando para 1 Tessalonicenses 2:10. 1 Tessalonicenses 2:10. Vós sois testemunhas, e vós, Deus, sois testemunhas. Você pode não conhecer o propósito da sua mente, pode não conhecer o homem interior dentro dele, mas suas atitudes trazem aquilo que está dentro dele. Porque há momentos em que nós olhamos para o exterior. Ele diz, para a minha vida exterior, a minha vida pública, a forma como eu vivo, a forma como eu falo, a forma como caminho, a forma como eu falo, as coisas que eu digo, vocês são testemunhas disso. E ele diz, as palavras estão internas, as obras estão internas. É por isso que ele diz, vós e Deus sois testemunhas de quão santa, dentro e fora. Ele diz, a minha santidade exterior, vocês são testemunhas. A minha santidade interior, Deus é testemunha. E justa interiormente, exteriormente vocês são testemunhas. Não há injustiça nas minhas ações exteriores, não há injustiça nas minhas ações internas. Se você, por exemplo, vai comprar algo ou se relaciona com algumas pessoas na comunidade, vão dizer, aquele homem é justo, não há corrupção nele, ele não se deixa subornar. As pessoas podem dizer isto de forma externa, publicamente, que esta é a forma como ele vive. Isto é salvação. Tudo diferente disso é religião sem justiça. Tudo que se difere disso, não há salvação aí. Nessa pessoa, se essa pessoa morrer assim, enquanto não há justiça, enquanto não há santidade, irá para o inferno. Mas aquelas pessoas que a sua vida externa, a sua vida pode ser testemunhada pelas pessoas, os seus familiares podem dizer, até os inimigos podem dizer, até os colegas e amigos podem dizer que este é uma alma salva, quão santa e justa e irrepreensível nos ouvemos para convosco os que crestes. Paulo diz, não são apenas que podem testemunhar, mesmo Deus testemunha acerca disso, assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Assim que ele falava da sua vida, falava também da vida das outras pessoas. Por quê? Porque deviam seguir o seu exemplo, deviam seguir as coisas que ele fazia. Ele vivia a vida para ser um padrão, um modelo para eles. Em 1 Coríntios 4:16, 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. Será que você pode dizer, papá, teu filho para seguir tudo quanto fazes? Mamãe, você pode dizer sua filha para seguir tudo quanto você faz, a forma como tu ages, no privado, no público? Tu podes dizer, minha filha, olha para mim, e siga-me como seu exemplo, não importa se me seguir, mesmo os meus pensamentos, usa para a minha vida, no privado e no público. Será que você pode dizer aos seus filhos isso? Pode dizer os seus filhos no Senhor, filhas e filhos no Senhor, sigam-me em tudo quanto faço. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, porque ele sabia a graça de Deus que havia nele, a transformação houve uma mudança nele. Havia uma vida transparente e justa,
uma vida de uma consciência pura, uma vida de transparência e santidade pura. Por isso que ele diz, admoesto-vos, portanto, que sejais meus imitadores. E ele continua nos dizendo, em Filipenses capítulo 3, vamos ver mais uma vez isto em Filipenses. Este é um desafio que o Senhor está nos dando, que a salvação é real sim, mas tem que ser vista. Se essa santificação, salvação é real, é o que nós acharemos. Se a sua devoção ao Senhor é real, a graça não vem de noite e evapora de manhã. Não, a graça está sempre lá. E Cristo não vem quando as coisas estão bem, e há paz, e há tudo está correndo bem, e quando as coisas não estiverem a correr bem, há problemas, há conflitos. Cristo está sempre lá. E se está lá, a verdade irá brilhar em si, aquela luz irá brilhar em si, e a luz de Cristo irá brilhar através de si em todo momento. Se não examinares a salvação que você proclama, a salvação que você diz ter, talvez não é a coisa real. Tens que ter a certeza de que é verdadeira a salvação que tem antes que o julgamento venha. Estou lendo Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não me julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço. Sabe, quando você vê um homem a fazer assim, você pode seguir, a falar assim, é um homem que é digno de ser seguido. Não é um que crê uma doutrina hoje, amanhã crê numa outra doutrina. Ele é cometido a Cristo hoje, no outro dia está cometido a uma outra personalidade. Ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da sabedoria, da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isto. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas, naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra. Estás a ver isto? O apóstolo Paulo está a dizer, sabe? O mesmo padrão que vai me levar para o céu é o mesmo padrão que deve te levar para o céu. Por essa razão, andemos no mesmo caminho. Não há nenhum outro padrão, não há nenhum outro caminho, sendo você profeta, apóstolo, evangelista, professor ou pastor, ministro, membro da igreja, membros e ministros. Vamos todos andar segundo a mesma regra. É a mesma salvação em Deus. Salvação em Paulo não é diferente da salvação em Pedro. Salvação em João não é diferente da salvação em Tiago. Andamos pela mesma regra. A salvação no ministro não é diferente da salvação nos membros. A salvação no homem não é diferente da salvação na mulher. Vamos todos andar pela mesma regra. É a regra da justiça. É a regra da santidade. Se a vida que glorifica a Cristo, a vida que glorifica a Deus, a vida que brilha a luz do Evangelho, e o Evangelho é o mesmo a todo momento, em todo local, é por isso que nos é dito, andemos todos seguindo a mesma regra e sintamos o mesmo. Irmãos, sede também meus imitadores. Esse é o versículo 17, falando a todos, jovens e adultos, mulheres e crianças, membros da família de Deus, sim, sede meus imitadores. Irmãos, tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Há maus exemplos, não sigam esse mau exemplo. Há exemplos maldosos, não sigam esses exemplos, mas sigam aquilo que é bom. Em Colossenses 4, vamos ler 5 e 6. Andai com sabedoria, não a sabedoria do mundo, não a sabedoria que sabe como fazer o mal, mas andai com a sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável. Sempre agradável. De manhã, à tarde, no escritório, na igreja, em todo local onde você estiver, pense antes de falar. Sabe, há pessoas que só falam. Nós vimos o exemplo de Moisés, como ele falou, ele não pensou antes de falar. O Senhor disse para ele, fala a montanha, fala a rocha e não as pessoas. E ele se frustrou por aquilo que as pessoas iam fazendo. E depois ele disse,
Vós, povos rebeldes, tenho que vos trazer água para vocês. E bateu a rocha 3 vezes. E o Senhor disse, não vais entrar na terra física, terra Canaã. Ele rogou a Deus para poder entrar. O Senhor disse, esquece esse assunto, não vais entrar. Aquilo que nós dizemos é importante. A forma como vivemos é importante. Há momento em que você está frustrado. Há momento em que você está triste. Há momento em que você está solitário, está debaixo de uma pressão. Há momentos em que você está a ser tentado. Há momentos em que você está sendo provado, parece que o problema é maior do que a sua força, mas deixe que a sua palavra seja sempre agradável. Qualquer coisa que esteja acontecendo, qualquer coisa que não esteja acontecendo, não se frustre e esqueça, pense e medite que eu tenho que glorificar a Cristo agora. Em tudo quanto eu digo, em tudo quanto eu faço, eu tenho que glorificar a Cristo. E depois fala. Quando não puderes falar algo que é gracioso, então mantenha-se calado. Não há guerra em você se manter calado. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu sei que você sabe como responder a cada um. É um desafio este, porque alguns homens são difíceis para ser respondidos. Às vezes você nem sabe como lhes responder. Você fica calmo e há um momento enquanto... Por que o apóstolo Paulo enfatiza? Por que estamos enfatizando tudo isto? Porque se a sua vida tiver que ganhar aos outros para o Senhor, tem que ser diferente. A sua mensagem somente não basta, não é suficiente. A vida que vives é muito importante. Um pecador não pode construir santos. A igreja é feita por santos. Se você ensina a examinação das Escrituras, se está pregando num desses dias da semana, se está exortando o povo de Deus, se está lhes ajudando para conhecer o amor de Deus, se você quer com que eles pesam firmes e constantes, você também tem que ser santo. Um pecador não pode construir santos. Um apostatado não pode edificar a crentes. Se você precisa de edificar os crentes, tem que primeiro ser cristão, tem que primeiro ser crente. Não pode ser um que cai e levanta e pensa que vai ser um obreiro, vai ser um ministro, vai ser um pregador. Se é um apostatado, você não vai edificar os crentes. Um comprometido não pode desenvolver corajosos. Ele não tem coragem. A coragem para firmar-se, a espinha dorsal para firmar-se. Na sua casa não pode firmar-se, no escritório não pode firmar-se. Você não sabe em que ele crê, em como pode nos ajudar a sermos corajosos, mesmo que ele possa ensinar a Bíblia, sede corajosos. Você diz, ei irmão, mas você não é corajoso, você já está comprometido. Como é que pode nos dizer para sermos corajosos? Sabe, se nós precisamos de ajudar as outras pessoas, como Tito, se você precisa de pregar a palavra de Deus e ajudar as outras pessoas a firmarem-se, a serem firmes, nós primeiro temos que ser firmes. Mas não podemos firmarmos um saco sem nenhum conteúdo, não pode ficar em pé. Tem que haver alguma coisa para te pôr em pé. Tem que haver uma fundação que deve te pôr em pé. Você tem que estar salvo para ficar em pé. Se eu te perguntar, se eu viesse perguntar de forma pessoal, diga-me, quando é que você foi salvo? Você pode me dizer o tempo, pode me dizer o dia, pode me dizer o local aonde você foi salvo. E eu te dizer, ok, mostra-me o tempo, mostra-me o local. Diga-me, como é que você sabe que está realmente salvo? Você seria capaz de me dizer? Houve mudança de vida, houve uma transformação na minha vida, houve uma experiência clara naquele tempo e eu sei que desde aquele tempo, aquilo que eu era não mais sou. E eu digo muito obrigado, você está salvo. O que dizer da santificação? Você está santificado e você começar a coçar a cabeça, dizer, bom pastor, eu tenho estado a pensar sobre isso. Nós estamos a falar de experiência. Se você ainda não tem isto e tem estado a ouvir a palavra, seguir a paz com todos os homens e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, como é que terá certeza? A ira que vem, o orgulho que vem, as ameaças que vem, o medo do homem que vem, e a inabilidade de ficar firme que está em si, a incerteza que há na sua vida. Por que não volta para a cruz do Calvário? Por quê? Porque se você continuar assim, não tenho certeza, será que estou lá e não estou? E a trombeta soar, você vai se surpreender. E as pessoas vão se surpreender e dizer, o irmão não está lá.
E se há alguma coisa que temos que fazer, é ter a certeza que temos esta fundação da salvação, esta fundação da santificação. E eu não sei quantas vezes você vem à igreja, não sei há quantos anos você está aqui e tem estado a ouvir o que Jesus Cristo disse, não saia, ficai em Jerusalém, até que sejais enchidos do poder do alto. Porque assim como João Batista disse, recebereis o poder depois do Espírito estando vir sobre vós, testemunhareis em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. Quantos avivamentos, quinta-feira, quarta-feira, você já atendeu evangelismo, pessoal, evangelismo, tem que ganhar as pessoas. E como é que você pode fazer isso sem o poder do Espírito Santo? Nós ouvimos tudo isso, mas não tem efeito nas nossas vidas. Por quê? Porque o poder que nos dá o zelo, o fogo dentro de nós, não está lá. Por isso que nós precisamos de ter um tempo à parte. Número 1, a salvação temos que ter a certeza. Número 2, a santificação tem que estar bem clara em nós. E depois do seu coração estar purificado, estar santo, todas essas coisas carnais, o orgulho, você vai tirar e depois dizer, Senhor, eu preciso do poder do Espírito Santo. Não é por gritar, não é por todos esses encontros nas noites de vigília. Você ouve a palavra de Deus, consagra a sua vida e paga o preço. Diz, Senhor, isto tem que acontecer e vai acontecer em nome de Jesus. E você estuda a palavra do Senhor para si mesmo. Você ouve a palavra para se mostrar um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que sabe discernir a palavra da verdade. Vamos agora voltar para Titos, antes de eu deixar este ponto número 1. Vamos para o Titos 2, irei ler o 7, Titos. Em tudo te dá por exemplo de boas obras na doutrina, mostra incorrupção, gratividade e sinceridade. Olhem aqui por um instante. Se alguém não vive assim, não siga ele. Ele não mostra que crê na palavra que ele prega, não siga ele. Não importa quem essa pessoa seja, mulher ou homem, não tem um exemplo disto que está claro, de uma experiência clara da salvação. Não siga um homem assim, não siga uma mulher assim, uma pessoa que não é digna, que é incorruptível, alguém que não é firme na palavra de Deus. Não é um bom exemplo para si, não é um padrão a ser seguido esse, não é um modelo esse. Pode estar vindo na nossa igreja, pode até se chamar de um obreiro ou pastor, não segue uma pessoa assim. Se você quer ir para o céu, está seguindo alguém que claramente já está no seu caminho para o inferno. Se você vê claramente que se este aqui não mudar, vai para o inferno, não é dizer, bom, é nosso pastor, é nosso líder, e continuar a seguir. Se não siga alguém em todas essas denominações, em todas essas igrejas onde não se firmam na palavra de Deus. Se você quer ir para o céu, você deve procurar aquele pregador. Este homem é o padrão das boas obras, é o padrão na justiça, é o padrão no ensinamento da palavra de Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou fazer uma decisão. Diga, eu vou fazer uma decisão. O padrão que eu vou seguir, o exemplo que eu vou seguir, o modelo que eu vou seguir, será o modelo que vai me conduzir para o céu. E eu oro para que você seja sábio nessa decisão em nome de Jesus. Ponto número 2 agora. Estamos a falar de uma consciência pura em todo o tempo. Consciência pura em todo. Estamos olhando para Titos capítulo 2, mais uma vez, 9 e 10. Exorta aos servos para que se sujeitem a seus senhores. Em tudo agradem, não contradizendo. O mundo ensina rebelião. O mundo ensina desobediência. O mundo nos diz assim, não escute a nenhuma autoridade, não aceite nenhuma autoridade. E quando você vem para os empregadores, no relacionamento é como se muitas pessoas, porque dizem, as normas dizem, rebela-te, não se submeta.
Dizem, você determina o seu salário, se não é o que você quer, diga aos empregadores nas suas caras. Se eles não ouvirem, então você faz greve. Há pessoas que dizem que são cristãos. E esse espírito de rebelião, o espírito de desobediência, o espírito de se ele não seguir o meu caminho, vamos destruir isto. Se alguém quiser dirigir ou ensinar ou controlar, nós vamos destruir tudo. Esse é o espírito do mundo, sabe? O que nos é dito no versículo 9. Exorta os servos. No nosso entendimento, na nossa situação, os civis, exorta eles. Na sua própria idade, os empregados, aqueles que trabalham numa empresa, aqueles que trabalham em algum lugar. É assim como se reflete que de facto nascemos de novo. É assim que mostramos que somos filhos de Deus. É assim que mostramos que somos membros da família de Deus. Deus não é um autor da confusão, não é um autor de rebelião. Exorta os servos empregados que se sujeitem aos seus bosses, seus diretores e aos seus capitães, que em tudo agradem. Voltem aqui por um momento. Vamos deixar agora a empresa, cooperações, os escritórios, vamos deixar o trabalho civil secular. Vamos agora para a igreja. Você é membro da igreja. Você pode dizer que o coração de obediência em tudo está em si. Você pode dizer que o coração para ser submisso em tudo está em si. Se não puderes praticar isto na igreja, aonde Cristo reina, aonde a graça está abundante, aonde a salvação é ensinada, aonde nós seguimos as diretrizes da Bíblia, se não pudermos seguir isso na igreja, que os membros devem ser obedientes aos ministros em todas as coisas. Se não pode fazer na igreja, como pode fazer lá no mundo? Se não podemos obedecer a palavra de Deus, aonde Cristo deve ser honrado, aonde Deus deve ser exaltado, aonde todas as coisas que fazemos e dizemos devem exaltar a palavra do Senhor. Não há opinião pessoal. Essa é a nossa Constituição. Este é o nosso manual. Esta Bíblia é essa que ensinamos a todo tempo. Se nós não conseguimos obedecer a palavra de Deus e ser submisso à liderança, como poderemos ser no mundo? E se não podemos fazer no mundo, significa que automaticamente não obedecemos a palavra de Deus. E também significa que os céus duvidam da nossa salvação. E se devemos nos preparar para ir ao céu, temos que voltar à palavra de Deus e nos examinar. Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores. Essa submissão, você a deixar essa submissão em todo local, na palavra de Deus. Jesus Cristo diz: eu me submeto ao Pai e eu faço tudo aquilo que agrada ao Pai. Jesus Cristo diz: Ele espera que a noiva, que é a igreja, se sujeite a Ele. Jesus Cristo disse, assim que nós vamos à família, Ele espera que a mulher seja sujeita ao seu marido em tudo. A palavra de Deus diz, espera que as crianças sejam obedientes e submissas aos seus pais em tudo. De facto, nos é dito que os membros da igreja devem ser obedientes aos seus líderes, aos seus pastores. Por quê? Porque eles vigiam as vossas almas e darão conta das vossas almas, e não devem fazer o trabalho com tristeza, mas com alegria. Se não fizermos isso, o espírito de rebelião está em nós. Então a nossa salvação é questionável. É como se fosse alguma religião superficial, não toca o nosso coração, não toca as nossas vidas. Aquilo que nós éramos ainda somos, a graça ainda não veio, a graça ainda não fez o trabalho que devia fazer. Por isso que voltamos à palavra de Deus e dizemos, antes que a trombeta toque, deixe-me que eu ajuste isto, deixe-me que eu siga esta direção certa. Exorte aos servos para que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem. Não agradarem eles mesmos, agradarem os seus senhores. Em tudo, não contradizendo, não dando desculpas. Isso é tudo que eu posso fazer. É assim como eu sei fazer. Não posso fazer mais do que isso. Se não está bom para ti, é contigo. Faça o que você conseguir fazer.
Nem devemos fazer isso no local de trabalho, nem na igreja, nem na família. Não vamos contradizer, não vamos ser apenas fazer um trabalho à vista. Você está ali, você é aquilo que faz conscientemente, com todo o seu coração, com toda a sua mente, faz tudo como se fizesse para o Senhor. Não defraudando, você não está a defraudar. É como se o mestre estiver presente, o patrão estiver presente, faz tudo muito bem e toda a gente vai estar ali ativo, mas quando ele sai, todos começam aí e se sentam. Eu não vou morrer aqui, afinal quanto é que nos pagam? Um cristão não age assim, um cristão não faz isso, o cristão trabalha e faz tudo como se fosse para o Senhor, para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Senhor. Sabe, a palavra de Deus, veja, neste versículo também vem em tudo. Esta salvação é a tempo inteiro. Se somos salvos, a salvação está lá. Em todo momento, em todas as coisas, em todos os locais. Não é como se, estou salvo na igreja, mas quando eu for para casa, a vida continua. Uma diferente cor, uma atitude diferente. É como, meu amigo, eu pensei que você estivesse salvo. Sim, na igreja todos estamos salvos. Mas quando você estiver em casa, é o mesmo estilo de vida que tem que ter. A mesma Bíblia. Você vive essa vida. E o seu local de trabalho não é como, agora nós estamos na igreja, estamos no local de trabalho, pode haver aqui inveja, pode haver luta aqui, pode haver hipocrisia. Não é assim. Em todo local onde você estiver, em todos os locais, em tudo, vive pela palavra de Deus. É assim como a salvação é demonstrada. É assim como saberemos que de facto nasceu de nós. Se não fizer isso, isso significa que não está salvo. Se estiver salvo, a vida de uma pessoa salva estará lá. A salvação de 100 anos atrás é a mesma, como a salvação de hoje. A salvação de 1000 anos atrás ainda é a mesma salvação de hoje. Deus diz: eu sou Deus e não mudo. Não há uma salvação inferior para as pessoas de hoje. Ele tem a mesma Bíblia, a mesma salvação bíblica dos tempos passados, presentes e futuros. A mesma salvação que nos levará para o céu é a mesma que temos hoje. Se Deus salva alguém, Ele dá a mesma graça que deu há 2000 anos atrás. A mesma vida de justiça, a mesma vida de santidade que Ele deu há 2000 anos atrás, nos tempos em que a Bíblia ainda estava sendo escrita. É a mesma graça que Ele deu. Deus não tem uma graça inferior para uma nova era, uma graça moderna para o tempo moderno. É a mesma graça, é a mesma justiça. E é a mesma coisa que nos qualificará para o céu, que qualificou Paulo, Pedro, Tiago, João e o resto deles do Novo Testamento, o que lhes qualificou para o céu. O padrão de Deus não muda. É por essa razão que você tem que examinar a sua vida. Será que eu tenho a coisa real? Isto que eu tenho agora, será que é salvação bíblica? Será que é santificação bíblica? Será que esta é a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor? Eu oro para que o Senhor nos ajude a termos a verdadeira salvação em nome de Jesus. Se você ainda não chegou em casa, é em nome de Jesus. Efésios 6:5. Efésios 6:5. No versículo 5 nos é dito aqui: vós servos, aqueles que trabalham, obedecei a vossos senhores segundo a carne. Senhores segundo a carne. Bom, há senhores segundo o Espírito, pais segundo o Espírito. O que é que significa? São aqueles pais no Senhor, mães no Senhor. Se você tem que obedecer àqueles que são mestres na carne, aquelas pessoas, o que é que nós ganhamos no local de trabalho? Só dinheiro, salário apenas, para comprar comida, para construir uma casa ou comprar um carro para que possamos nos mover com facilidade, ou com roupa. Mas mestres, ministros, líderes no Espírito, na igreja,
nos dão mais do que dinheiro. Nos ajudam a conhecer o caminho para o céu. Nos ajudam a agradar ao Senhor. Nos ajudam a prepararmos-nos para a eternidade. Se nós devemos obedecer aos mestres na carne, quanto mais aqueles que nos conduzem no caminho da justiça, aqueles que nos conduzem no caminho da santidade, que nos levará para o céu. Servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Com temor e tremor. Olhem aqui. Na escola, os professores, diretores, têm medo dos estudantes. Esse é o espírito da nova era. O estudante não tem medo do diretor ou do professor. O professor e o diretor é que tem medo dos estudantes. No local de trabalho, hoje em dia, o espírito de hoje em dia, os empregados não têm medo dos seus chefes, dos seus líderes. O boss e os seus chefes é que têm medo dos seus empregados. Na igreja de hoje, igreja denominacional, igreja nas sociedades, igreja mundana, membros não têm medo, não honram, não têm temor do pastor. O pastor é que tem medo dos membros. Esse é o mundo. Este é o espírito do mundo, o espírito da era. E se nós devemos ir ao céu, eu tenho a certeza que você quer ir ao céu, por isso está aqui. Você está aqui? Você quer ir ao céu, é por isso que está aqui. Então devemos seguir a Bíblia, ao invés de fazer o mestre ter medo do servo, fazer o pastor ter medo dos membros, fazer o marido ter medo da mulher, fazer os pais terem medo dos filhos. Vamos virar as coisas, vamos olhar o que a palavra de Deus nos diz e vamos seguir a palavra de Deus, porque é somente por seguir esta Bíblia que você tem nas mãos que irá para os céus. Não há outro caminho que te conduzirá para o erro. Eu oro para que você não vá ao inferno. Eu oro para que você não vá ao inferno. É por isso que nos é dito aqui. Assim que servimos nos nossos locais de trabalho, nós devemos temer e tremer na sinceridade do vosso coração como a Cristo. Isso quer dizer, em tudo quanto tu fizeres, tudo que fizeres é como se fosse para o Senhor, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus como de coração. Fazendo a vontade de Deus de coração. Eu farei isso porque precisamos de manter uma consciência pura a todo momento e em todas as coisas. Atos dos Apóstolos 24. Atos 24, eu estou lendo o versículo 16. E por isso procuro sempre ter uma consciência. É o apóstolo Paulo aqui nos dizendo que nós, que estamos olhando para o exemplo do apóstolo Paulo, devemos fazer a mesma coisa assim como ele fez. Não devemos matar a nossa consciência. Não devemos cegar a nossa consciência. Não devemos matar as nossas consciências. Nós fazemos as nossas consciências vivas, sensíveis ao toque e à influência do Espírito de Deus. Por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, não às vezes, sempre uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A consciência que está sem ofensa para com Deus e para com os homens. Eu oro para que Deus nos dê esta graça em nome de Jesus. Ele diz, eu farei isso nós ornamentamos a doutrina de Cristo, nosso Salvador, quando alguém olha para a sua vida, no seu local de trabalho. Talvez algumas pessoas tenham estado a pregar para eles, dizem, nós não cremos nesse... A forma como ele prega é como... Ele vive como se o inferno não fosse verdade, por isso vive de qualquer maneira. Diz que temos que ir ao céu, excepto que o homem nasça de novo, não pode ir ao céu. E eu não creio nele, porque a forma como ele vive
é como se ele não acreditasse no céu, é como se ele não acreditasse na nova vida. Mas agora, quando eles veem a sua vida, dizem: este não fala muito, mas a forma como vive, a forma como age, a forma como se comporta, ele não vai tocar suborno, não toca a esposa de ninguém, não toca a filha de ninguém, ele vive uma vida pura, ele se tem consciência. Eu creio naquilo que este me diz. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, que viverá de tal maneira que a sua mensagem será credível e virão conhecer ao Senhor através de você. Eu oro para que a sua vida possa mudar de tal maneira que a sua vida possa sustentar a mensagem e a mensagem seja credível em nome de Jesus. Ponto número 3. O zelo consumidor para um propósito excelente em tudo. Propósito excelente em tudo. Propósitos são muito importantes. Isso quer dizer que é a razão pela qual fazemos o que fazemos. A razão pela qual você diz o que diz. A motivação por detrás disso é muito importante. Sabe, pessoas com um propósito. Aliás, pessoas sem propósito, não tem nenhuma meta, fazem o que perguntam: por que fez isso? Eu não sei, eu sempre fiz isso. Por que fez isso? Não sei, é o que as outras pessoas fazem. Por que foi para ali? Não sei, é o que nos disseram para irmos fazer. Não tem nenhuma meta, não tem propósito. Mas aquelas pessoas que têm uma meta, um propósito, têm razão para fazer o que fazem. E este propósito eles guardam na mente a todo momento. Sabe, a pessoa só age. Nós chamamos de ação habitual, repetição. É o que sempre tem estado a fazer, é hábito, a força do hábito. Não pensam em dizer: hoje eu preciso de planificar o que eu vou falar, a minha forma de viver. Preciso de planificar as minhas ações. Preciso de planificar as minhas atitudes. Preciso de planificar as pessoas com quem eu vou me relacionar. Se é isto que eu quero alcançar, se é aqui onde eu quero chegar, se é isto que eu quero ter como retorno, como recompensa. Isto é o que significa ter propósito, ter uma razão para fazer o que faz. Veja o propósito de um filho real de Deus. Estou indo para Titos capítulo 2, Titos 2. Irei ler a última parte do versículo 8. A última parte do versículo 8 diz: não tendo nenhuma, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Eu quero viver de tal maneira que as pessoas das outras igrejas, outras religiões, dos outros, possam olhar para mim, possam me seguir em tudo que eu faço todos os dias da minha vida e não possam ter nada negativo a dizer a meu respeito. Que possam estar convencidos para dizerem que a minha fé em Cristo é real. Possam estar compelidos a questionar: por que nós não seguimos aquele homem afinal? Aquele que nós seguimos, não vivemos como este homem. Este homem tem propósito, esse homem tem consciência daquilo que diz e faz. Ele vive uma vida transparente, ele faz o que faz com convicção. Vão se perguntar, é o que nos é dito aqui. Você viverá de tal maneira, o seu propósito é que todas aquelas pessoas do outro lado não possam ter nenhum mal de dizer acerca de vós. Sabe, quando você vai ao local de trabalho, primeira semana ali, você age, você leva isto, leva aquilo, corrige isto, corrige aquilo, você faz isto e aquilo, e o seu colega diz: mas o que está errado consigo? Você não nos vê aqui? Será que você é o único servo aqui que vai trabalhar tudo sozinho aqui? Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos assim e assim. Se você acabar todo o trabalho hoje, vai fazer o que amanhã? Se fazer tudo hoje, amanhã vai fazer o que a próxima semana. Então vão te fazer você trabalhar vagarosamente. Mas se você tiver a consciência, você não está a servir a eles, não está servindo ao boss. Você está fazendo como se fizesse para o Senhor. Tudo o que disserem e quererem te trazer na forma deles de fazer as coisas, no seu descuidado e na sua hipocrisia, você dirá: não, eu tenho uma consciência, essa é a forma como eu irei trabalhar. A mesma coisa como quando você diz que é cristão. Alguns podem ser apostatados à sua volta. Dizem: você leva tudo a sério, tudo você leva a sério. Quando dizem isto, você começa a orar, diz: Deus me ajuda, eu quero fazer isto, eu quero ser aquilo. Você quer ser assim? Você nunca parará de chorar. Quando pregar outra coisa, você há de voltar a de chorar. Quando é que afinal vai viver uma vida independente? Sabes, nós já estamos aqui há 5 anos, 7 anos, 20 anos.
Quando eles pregam, que eles vão pregar, eu faço as coisas como eu quero fazer. Olha, por exemplo, meu amigo ali, irmão fulano, é assim como ele faz também. Olha, a irmã fulana, é assim como também faz. Nós tomamos as coisas assim, nós não obedecemos tudo. Bom, isso é eles, não é você. Eu disse, não é você, é eles. Apostatados vão te fazer apostatar. Vão te fazer você reduzir o seu fogo, vão destruir a sua vida. Vão tirar a seriedade e o zelo da sua vida. Vão dizer, nós não fazemos as coisas assim, é assim como nós fazemos. É assim como eles são. E essas pessoas não se preparam para ir ao céu. Você está se preparando para ir ao céu? Eles não seguem. Então as pessoas que já disseram, pô, mesmo ir ao inferno não me importo, mas eu me importo. Então deixa eles. E seja sério com a palavra de Deus. Diga, eu tenho uma meta, tenho um propósito, tenho a razão por vir aqui. E veja a última parte do versículo 9. Diz, e em tudo agrada e não contradizendo. Para agradar a eles em tudo. Número 1, você deve agradar ao Deus Todo-Poderoso muito bem. Você quer dizer, todo passo que eu tomar, qualquer palavra que eu disser, qualquer mensagem que eu pregar, qualquer canção que eu cantar, qualquer testemunho que eu der, tudo o que eu fizer, e eu quero que isso seja para a glória do Deus Todo-Poderoso. Número 1, isso aí. Número 2, eu quero agradar a Cristo, aquele que sofreu por mim, aquele que deu tudo por mim. Ainda que eu tenha que... Eu não quero agradar a mim ou a minha consciência, quero agradar a Deus. As outras pessoas podem dizer, bom, nós podemos gerir isso, podemos tolerar isso, mas se Cristo, aquele que pagou o preço pela minha salvação, não puder tolerar nenhum erro, eu vou deixar isso do lado, eu vou organizar a minha vida, eu vou fazer o meu melhor, eu estou olhando para o Calvário, estou olhando para Jesus, eu olho a Ele olhando para mim, eu quero agradar a Ele. Essa é a meta, esse é o propósito. E você quer agradar a liderança da igreja bem, aqueles que trabalham para si, aqueles que pregam a palavra, sabe? O apóstolo Paulo diz, sigam-me assim como eu sigo a Cristo, e temos que ser bíblicos e escriturais. Não pode ser para mim, com o seu pastor dizer, olha a forma como eu faço, e veja a forma como eu prego. Tenho que te dizer, siga-me. Isto não é crime. Se eu sou seu pai no Senhor, não tenho que ter medo de dizer, eu prego salvação, vivo por essa salvação, siga-me. Eu creio na salvação, na santificação, tenho que te dizer, siga-me. Se tenho a certeza que vou ao céu, vou te dizer, veja a forma como eu faço isto. Eu ando direito, não há hipocrisia, não há aqui não há tentar mutilar, é para agradar ao Senhor. Serei capaz de dizer, sigam-me a mim. E você tem que se agradar, tem que regozijar-se em agradar bem ao seu pastor. Se as pessoas que trabalham lá no mundo agradam aos seus mestres, sim, os membros do Senhor devem também agradar ao seu pastor, ao Senhor, dizer, estou seguindo a palavra do Senhor, não sou hipócrita, sou transparente, eu faço tudo. E se alguém tentar desafiar, dizer, filho do pastor, filha do pastor, aquele que o pastor dirá, bem feito, aquele que o pastor se alegre de ti, sim, sim. Quantos de vocês querem que o pastor se alegre convosco? Quem quer que o pastor se desagrade dele aqui? E veja assim e tenha dor no coração. Veja a ti dizer, afinal, por que eu estou a gastar meu tempo, minha vida, transpirando até o ponto em que eu fico cansado e não mudam? Você quer que o pastor se alegre que está ministrando para essas pessoas, por quê? Porque leva a palavra da salvação de forma séria, leva a palavra da santificação de forma séria, e você será assim, você será assim. Por que eu não leio para si, para você saber que eu quero isso? Sim, com certeza eu quero, mas eu quero que seja baseado nas Escrituras. Hebreus 13, 17. Não é crime esperar que os membros da igreja sigam a Bíblia. Não é crime esperar isto, que os membros da igreja sejam obedientes à palavra de Deus. Isso é graça. Isso é a razão pela qual pregamos. Nos é dito aqui em Hebreus 13, versículo 17, obedecei a vossos pastores. Apanharam isso nas vossas Bíblias?
Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Não contradigam eles, não se rebelem contra, não desobedeçam a eles. Não digam, eu hei de seguir meu caminho. Esse não é o caminho do Senhor. Rebelião não é o caminho do Senhor. Desobediência não é o caminho do Senhor. Obedecei a vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam o quê? Para que façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Qual é o propósito que nós temos? Queremos agradar a Deus em tudo. Queremos agradar a Cristo em tudo. Queremos agradar a liderança da igreja, ensinando a sã doutrina bem em tudo. E também queremos agradar os nossos empregadores, os nossos mestres nos nossos locais de trabalho, para que esta empresa aqui colocam todo o capital naquela empresa e nos empregaram para trabalharmos para eles e queremos agradar a eles. Isso é escritural, é o propósito de um crente. No versículo 10 do Titus 2, não defraudando, antes mostrando toda a bondade e lealdade, para que em tudo seja ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Isso quer dizer que você vai levantar as pessoas, fará Cristo feliz, fará com que os crentes à sua volta também sejam felizes, e irá já ornamentar a doutrina de Deus em tudo. Eu oro para que isto seja o propósito, o nosso desafio, a razão de nossa vida, e faremos isso continuamente, constantemente, em nome de Jesus. Em Filipenses 12, eu estou lendo a parte 14, Filipenses 2, 14. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas. 15. Para que sejais irrepreensíveis. Esse é o propósito, esse é o desafio. E sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. A sua vida irá brilhar, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Veja aqui, quando você ouve a palavra da salvação e você se salva, você ajuda o ministério e os ministérios não estão correndo ou trabalhando em vão. Quando você ouve a palavra da santificação, santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, você toma de forma séria e você se consagra, ajoelha e se consagra e torna-se santo, e por reflete-se isso na sua vida, nas suas ações e tudo o que faz. Isso faz com que nós saibamos que nós estamos trabalhando em vão, nós estamos trabalhando, pregando em vão. Quando você ouve que há um batismo no Espírito Santo, que você deve receber o poder e que o Espírito Santo virá sobre vós, e você tomar isso de forma séria, ajoelhar-se e dizer: Senhor, eu quero ter esta promessa do Pai cumprida na minha vida, e você ser batizado no Espírito Santo, ser zeloso e fervoroso, fazer o trabalho do Senhor, isso nos faz saber que nós estamos trabalhando ou correndo em vão. Mas se não vermos, pregamos todo o tempo, não vemos resultado nas suas atitudes, não vemos mudança. É como, assim como você era 5 anos atrás, ainda é o mesmo, como era no ano passado, ainda é o mesmo hoje. É como se estivéssemos trabalhando no afrudo. Vamos nos perguntar, será que estamos a trabalhar em vão? Estamos a fazer isto para quê afinal? Afinal, por que as pessoas ainda vêm, ainda permanecem as mesmas? Iremos nos perguntar, será que estamos pregando em vão, trabalhando em vão ou não? Mas quando essa mudança acontecer, eu hei de ver a mudança. Eu disse, eu hei de ver a mudança quando ela acontecer. E verei que tudo agora está de acordo com as Escrituras. E que a salvação de hoje é como a salvação dos dias passados. Que a santificação de hoje é como a santificação de muitos, muitos anos atrás. A mesma Bíblia, a mesma experiência, a mesma devoção, a mesma consagração e o mesmo compromisso de pessoas que vão para o céu. Então todos nos alegraremos juntos, diremos: estamos no caminho certo, e saberemos que nós estamos trabalhando em vão. O nosso ministério não será em vão nas vossas vidas, em nome de Jesus. Agora vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração, dizer: Senhor, eu tenho que ter isto na minha vida. Se você está salvo, tem que se refletir na sua vida. Se está santificado, tem que se refletir na sua vida. Se Jesus Cristo vive em si, você irá resplandecer isso.
isso irá se refletir na sua vida, irá se refletir nas suas atitudes. Rebelião não estará lá, desobediência não estará lá, injustiça não estará lá, contaminação não estará lá, roubos não estarão lá, e todas essas roubos no local de trabalho não estará lá. Viverá uma vida pura, justa, transparente, santa, e as pessoas verão que este aqui já tem a salvação do Senhor, este aqui tem a santificação que lhe conduzirá ao céu. Ora, peça a graça que Ele te dará. A graça de Deus é a mesma ontem, hoje e ontem, a graça que salva, a graça que santifica, e a graça que nos faz viver uma vida justa, uma vida pura, uma vida humilde, uma vida transparente, uma vida que possamos ser arrebatados. Ore para que essa graça te seja dada antes que você vá.